dando continuidade ao terceiro bloco do podcast Missões Educadoras com a professora doutora Marcé Barbosa, da Faculdade de Educação da UFC, que nos relatou sobre a sua história de vida. Discutimos aqui alfabetização, letramento, política pública, e agora vamos focar sobre a formação de professores, o Fórum de Alfabetização, entre outros. Professora Marcé, a senhora falou da sua trajetória de vida, levantou várias questões sobre as políticas públicas, sobre avanços, coisas que precisam melhorar, tratou da alfabetização, do letramento, dos métodos, né? Levantou as questões sociais, econômicas que impactam a educação. E eu queria lhe perguntar como é que a senhora junta tudo isso para pensar a formação de professores a partir do seu projeto de extensão. Egídio, assim, quando eu estava no Estado, eu sentia a faculdade muito afastada das escolas. Havia um abismo entre a escola e a universidade. Não havia essa troca tão grande. Então, quando eu entro na faculdade, eu já entro com um compromisso de botar a escola dentro da faculdade. E aí o projeto de extensão, ele nasce disso. Eu faço uma pesquisa em 2017 sobre o que os professores queriam ouvir lá e organizo o primeiro curso depois dessa pesquisa com 5 escolas e começo em 2018 com essa formação de professores. E a formação de professores, eu trabalho exclusivamente com professores do ciclo de alfabetização, buscando fazer um diálogo entre teoria e prática. E aí é onde a gente, nesses diálogos, teve um grupo de professor que disse, eu não saio mais da faculdade, não, eu quero ficar aqui. Então, em 2019, esse grupo de professor inimigo do fim, fundamos o GEPA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Alfabetização. Então, nós temos esses grupos e, com o GEPA, a gente foi dialogando mais e aí começou a surgir muitas necessidades que tem na alfabetização e que precisam ser discutidas. E aí eu tenho uma parceira, que é a professora Claudiana Mello. Sim. A professora Claudiana Mello, ela é uma alfabetizadora raiz, porque ela é uma professora alfabetizadora que depois, né, vai fazendo mestrado, doutorado e entra na faculdade sem se afastar da alfabetização. Então, todas as pesquisas dela são dentro da área de alfabetização. E aí ela começa a atuar, né, junto, vendo as ações do GEPA e diz assim, por que a gente não propõe um fórum de alfabetização? E aí nasce o Fórum de Alfabetização, onde a gente está nessa formação política agora, né? Que é essa discussão do como é a nossa vida, como é o contexto da alfabetização, quais são as necessidades das professoras, né? Das escolas, das crianças. E aí, se eu fosse deixar uma mensagem dentro dessa formação, do que a gente escuta, do que a gente faz, tem uma fala das professoras assim, as crianças, quem são as crianças? Então, as professoras, dentro do curso, elas falam muito das suas crianças. E aí elas vão aprendendo a ouvir as crianças. Quem são essas crianças? Quem Genial. são esses sujeitos? Genial. E aí eu deixaria a fala para as professoras que continuem estudando, não percam, né? Mesmo com todo o cansaço, mas continuem com essa energia que elas têm e respeitem muito esse sujeito. Esse sujeito, ele já vem de um espaço muito vulnerável, a sua maioria, ou mesmo o que não vem, mas todos eles, seja uma criança da classe média, seja uma criança da classe alta ou uma criança das classes populares, ela necessita ser ouvida, ela necessita participar do seu processo de aprendizagem, ela necessita estar ali interagindo. Assim, da mesma forma, se a gente tem que ouvir as crianças, os gestores têm que ouvir os professores. A universidade tem que ouvir os professores também, porque eles têm mensagem a dar. E aí eu digo, olha, pelo menos na Universidade Federal do Estado do Ceará, nós, na Faculdade de Educação, estamos de portas abertas para continuar discutindo, para continuar estudando e para continuar trabalhando pela alfabetização. E eu espero que daqui uns dias sejam outros professores que estejam gravando podcasts contando como evoluiu a alfabetização no nosso Estado. Eu queria lhe perguntar, senhora, com toda essa curva de experiência, essa historicidade, tem o GEPA, né, tem o Fórum de Alfabetização, né? Quer dizer, são anos acumulando um diálogo, uma construção coletiva, né? E com o grande desafio de alfabetização, a universidade não poderia dar hoje a sua contribuição, porque o que eu leio nos jornais é que vão chamar as fundações
E há uma necessidade, na minha visão, da universidade estar presente, né, nesse debate, né? Nós sentimos muito, assim, porque a gente tinha certeza de que nós tínhamos saído no final do governo Lula com o PNAE, que era o Pacto Nacional pela Alfabetização, um projeto glorioso, que aí ninguém pode dizer nesse país que não foi um processo de alfabetização, de formação de professores amplo, de acompanhamento, com recurso, com material, e que, para nós, ele deixa história, ele deixou heranças. E nós tínhamos certezas que essas coisas que, considerado num verbo aí que eles gostam muito de usar, exitosos, né, iriam voltar. Mas a proposta do governo, isso também a gente está ouvindo, né? Não há ainda algo. Saiu no UOL recentemente, e eu espero que o governo não vá fazer esse projeto sem chamar as universidades, porque nas universidades onde são desenvolvidas as pesquisas, essas pesquisas, elas têm que dar frutos, elas têm que estar lá, então elas servem de balizadores. Se eu tenho uma pessoa que passou 2 anos, 3, para escrever sua tese, fazendo uma pesquisa sobre alfabetização, por que não aproveitar? Por que eu vou inventar a roda, eu vou começar de novo, vou fazer um grupo de trabalho, vou fazer não sei o quê? Chama essas pessoas, não é? Então, eu tenho esperança que haja uma sensibilização, né, do próprio governo Lula, que sempre deu espaço para que falasse, porque os fóruns de alfabetização que nós temos no Brasil, que é a ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetizadores, consigam impactar, né, com os nossos argumentos. E nós não queremos as secretarias fora, não. Nós queremos uma grande parceria no trabalho, porque a gente só vai conseguir fazer um trabalho num país de extensão continental como o Brasil, aliando parceiros e não deixando parceiros importantes do lado de fora. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a professora da Faculdade de Educação da UFC, doutora Mazé Barbosa, por essa escuta que ela fez a vida toda das suas crianças, dos seus alunos do EJA, de professores da rede pública. E eu acho que a senhora acumulou mundos diferentes, vozes de vários lugares, e soube fazer uma síntese orgânica, ao mesmo tempo viva e ao mesmo tempo pronta para esse desafio do Brasil. Muito obrigado, senhora. E também agradecer mais uma vez aqui a equipe da Office, né, por essa parceria, por essa construção. Eu agradeço essa oportunidade. Eu espero que seja produtivo para os outros, que desperte pensamentos, que desperte desejos. E agradeço a vocês pelo tempo, pela disponibilidade. E eu estou muito feliz de ter participado desse momento. Obrigada, Egídio. Obrigada à equipe da Office.